iniciamos o Cabalhon e vou cantar uma música. Mulher, 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 você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser. Levou o meu nome na macumba pra me amarrar, tentou diversas vezes me prejudicar, mas minha cabeça é sã, porque Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão, diz aí, Damião, pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Vambora, gente, fazendo então Cabalhon. Nessa circunferência nós temos Hermes Trismegistus, o antigo do Egito, os séculos passados, herméticos, Trismegisto, contemporâneo de Abraão, sol do ocultismo, segundo a filosofia hermética, enorme influência, estudante de religiões conhecidas como vida e morte, preceitos herméticos, germinando uma escola de filosofia. Seguiram os costumes herméticos, poucos iniciados que conseguem seguir esses costumes herméticos, tá, gente? Não deixes apagar essa divina chama. Nunca foram em busca de notoriedade, os estudantes. Provas de sabedoria e misturados aos poucos. Palavras de verdade em qualquer lugar, estando preparados para ouvi-los. Os lábios dos sábios estão fechados, só aqueles que querem aprender. Hermetismo, sorriso de piedade, eles levaram as pessoas, levando a morte e a tortura por serem herméticos. Rosa Cruzes, Hermes Trismegistus e tantos outros que passaram por essa dicotomia terrível, tá, gente? Princípios acionantes, filosofia hermética do Velho Egito, influenciou os filósofos da terra, da pirâmide, das esfinges. Índia, Pérsia, Roma, Grécia, ministravam preceitos místicos do Trismegisto, do Hermes Trismegisto. Então, no Egito, a loja dos místicos, hierofantes, levando conhecimento aos preparados. Veneráveis mestres do Egito, remota hermegistas, astrólogos, alquimistas. Última encarnação no planeta, provavelmente, do senhor Hermes Trismegisto, que ninguém sabe a sua definição, e muitos países o denominam como sendo daquele país e daquela origem, mas não há uma definição relevante quanto a esse assunto, sobre quem era Hermes Trismegisto. Então, a sabedoria, os mensageiros dos deuses, Trismegistas, 3 vezes grandes, hermético secreto, princípio do segredo, povos, pérola aos porcos, e ele diz, dê carne e leite às crianças, dê carne e leite às pessoas e leite às crianças, ou seja, dê o conhecimento para as pessoas. Então já é um propósito espiritual, religioso africano, de dar sempre o conhecimento como manancial de águas. Então, os gnósticos cristãos primitivos, a igreja está lutando pelos caminhos firmes do coração e da verdade, alquimia e astrologia, doutrinas secretas mantidas a ferro, fogo, pelourinho e cruz. Perseguição dos templários, perseguição de vários, os cabalhões, os lábios, os ouvidos, eram preceitos de axiomas, eram aplicados aos neófitos, forças mentais em vez de matéria, pedra e filosofal, axiomas máximos ao Cabalhon, em qualquer lugar, ouvidos dos discípulos a quem tiver em seus lábios. Então, quem for buscar os conhecimentos iria através dessas escolas herméticas no Egito. Os 7 princípios herméticos, todo princípio se constitui na verdade, que é a chave mágica para a vida. Então nós temos o mentalismo, a correspondência, a vibração, 3º, a polaridade, 4º, o ritmo, 5º, causa e efeito, 6º e gênero, 7º.
O mentalismo, o universo mental, explica toda a realidade, fenômenos da vida, do sentido material, mente vivente, infinita, criação mental de tudo, de todo, mente vivendo, e explica todos os fenômenos mentais, força, energia e matéria, subordinada ao mental. Como é importante o mental. Correspondência, o que está em cima está embaixo. Axioma hermético, o que é em cima é embaixo. Então, corresponde à energia de quê? Do mental, que é o mental é divino, é Deus, somos nós. Então, o que é em cima é embaixo. Nós somos as partículas desse mental divino que está dentro do axioma, provavelmente, tá, gente? A aplicação universal, princípios mais informantes e rasgavam o véu de Ísis, o rosto da deusa. Pode ser observado através desses preceitos. Estudando o hermetismo. Nada está parado, tudo vibra. E cada instante, cientificamente, a matéria, energia, mente e espírito, vibração mais elevada, grosseiras formas de matéria, graus de vibração. Então ele diz que existe os graus de vibrações, que existe matéria, espírito e energia, obviamente que mantém a matéria, tá bom, gente? Conhecer suas vibrações mentais, compreender as vibrações, conhecer o mundo, tudo tem oposto, tá, gente? Tudo tem oposto. São iguais, os opostos são iguais. Todos os paradoxos, tudo tem seu oposto. Calor, frio, são os opostos. Variações é que ditam o grau de intensidade. Então existe o amor e o ódio. Nesse princípio nós temos a filosofia do amor e do ódio, ou seja, você ama na mesma capacidade que você pode odiar. E vice-versa. Não há, o que distingue um do outro é o grau de intensidade, aonde um começa e o outro termina, ou os dois ao mesmo tempo, tá bom? O amor e o ódio, conhecer o que é um e conhecer o que é o outro, que é a extremidade das polaridades, tá? Exercitando Deus e o diabo, ou seja, Deus e o diabo nesse axioma são um só. O que significa que existe esse axioma dentro das partículas humanas que Deus e o diabo são juntos. Então são partículas intrínsecas. Esse estudo é um estudo profundo que remete esse conhecimento de Deus e do diabo. Ou seja, tudo estando intrinsecamente junto. Então nós podemos ver nessa fração que o fluxo e o refluxo dos pêndulos das marés baixas e marés altas, a ação e reação das coisas do universo, sol, universo e animais, queda de nações. Então, domínio do mental, neutralização, o eclipse dos efeitos empregados em vez de empregar, polarizar até o ponto, grau inconsciente, firmeza mental, pois diante e para trás, neutralizá-los, ou seja, causa tem um efeito, cada causa tem um efeito. Então, nós agora entramos em causa e efeito. Então, não existe casualidade, como ele diz aqui, não existe casualidade, ou seja, é uma coisa casual. Você encontrar uma pessoa na rua e essa pessoa, você encontrar ela de repente dentro de um carro. Não existe casualidades, tá, gente? Não existe, existe causas e efeitos, que são fenômenos do mental, do inconsciente. Então, através do inconsciente, você assimilou aquela energia daquela pessoa e está indo naquela direção. Inconscientemente, você tem algo a dizer. Mas diante aquela mental daquela pessoa, você não consegue se expressar. Então, você está no inconsciente. Mas não existe o acaso. Causa predomina um efeito. Então, toda causa tem um efeito. Princípio, causa para razão. Não há coisa que seja casual. Não há coisas que sejam casuais. Coloquem isso no axioma mental de vocês, que não há casualidades, porque nós vamos entender muito mais do universo à nossa volta quando nós nos expressarmos dessa maneira. Elevação mental,
elevação mental, massas do novo, ou seja, hereditariedade como peões. Mestres dominam seu gênio, ajudam a jogar as criações e suas partidas da vida. Gênero masculino e feminino, manifestação em tudo. Plano mental, sexo, plano superiores. Ou seja, plano das superiores, elementos femininos. Fêmea tem todo elemento feminino tem um masculino e todo elemento masculino tem um feminino. Então é a dualidade. Então não existe gênero. Gênero quem colocou foi o mental. O mental coloca o gênero, porque ele não existe. Então existe Deus, Deus pode ser a figura tanto masculina quanto feminina, representado como sua mãe Maria, ou como Jesus, o filho, ou como José, o pai. Então isso indifere, porque o gênero quem coloca somos nós. Não existe, tá? Então a transmutação mental, grau em grau, é que faz os polos, tá, gente? Astrologia, psicologia das escalas modernas, memórias do Antigo Egito, astronomia, conheciam propriedades químicas, constituição da matéria, psicologia, ciência, psiquiatria, repugnância com relação a psicologia da ciência, porque eles não gostam, é psicologia e alquimia transcendental e a psicologia transcendental, ou seja, transcende como astrologia, então ela vai transcedir para a astrologia, a psicologia transcendental, mais ou menos isso, tá bom? Vamos para a próxima matéria, não deixa de ver a gente aqui, tá?